dia, boa tarde, boa noite. Graça e paz, irmão e irmã. Estamos aí mais uma vez com um projeto Lendo a Bíblia em 365 dias. Hoje estaremos lendo aí Marcos, capítulos 4, 5, 6 e 7. Acompanhe comigo aí essa leitura. Marcos, capítulo 4. Jesus começou a ensinar outra vez na beira do largo da Galileia. A multidão que se juntou em volta dele era tão grande que ele entrou e sentou-se num barco perto da praia onde o povo estava. Jesus usava parábolas para ensinar muitas coisas. Ele dizia: escutem, certo homem saiu para semear, e quando estava espalhando a semente, algumas caíram à beira do caminho, e os passarinhos comeram tudo. E outra parte das sementes caiu no lugar onde havia muitas pedras e pouca terra. As sementes brotaram logo, porque a terra não era funda, mas o sol, quando apareceu, queimou as plantas e elas secaram, porque não tinham raízes. E outras sementes caíram no meio de espinhos, e cresceram e sufocaram as plantas, por isso nada produziram. Mas as sementes que caíram em terra boa brotaram, cresceram e produziram na base de 30, 60 e até 100 grãos por um. E Jesus terminou dizendo: se vocês têm ouvido para ouvir, então ouçam. Quando a multidão foi embora, as pessoas que ficaram ali começaram junto com os discípulos a fazer perguntas a Jesus sobre as parábolas. Jesus disse: a vocês Deus mostra o segredo do seu reino, mas para os que estão fora do reino, tudo é ensinado por meio de parábolas, para que olhem e não enxerguem nada, para que escutem e não entendam. E se eles voltariam para Deus, Ele os perdoaria. Então Jesus perguntou: se vocês não entenderam essa parábola, como vão entender as outras? E continuou: o semeador semeava a semente de Deus. Algumas pessoas que ouvem são como as sementes que caíram à beira do caminho. Logo que ouvem, Satanás vem e tira a mensagem que foi semeada no coração delas. Outras pessoas são como as sementes que foram semeadas onde havia pedras. Quando ouvem a palavra, elas aceitam com alegria, mas depois de pouco tempo, essas pessoas abandonam a fé, porque ela não criou raízes nelas. E quando por causa da mensagem chegam os sofrimentos, as perseguições, ela logo abandona a sua fé. Ainda outras são parecidas com as sementes que foram semeadas no meio dos espinhos. Elas ouvem a mensagem, mas quando aparecem as preocupações desse mundo, a ilusão das riquezas e outras ambições, essas coisas sufocam a mensagem e ela não produz frutos. E existem aquelas pessoas que são como as sementes que foram semeadas em terra boa. Elas ouvem, aceitam a mensagem, produzem uma grande colheita, umas 30, outras 60 e outras 100 vezes mais do que foi semeado. E Jesus continuou: por acaso alguém acende uma lamparina para colocá-la debaixo de um cesto ou de uma cama? Claro que não, para iluminar bem. E ela deve ser colocada em um lugar próprio, pois tudo o que está escondido será descoberto, e tudo o que está em segredo será conhecido. Se vocês têm ouvidos para ouvir, então ouçam. Disse também: cuidado com o que vocês ouvem. Deus usará para julgar vocês da mesma regra que vocês usarem para julgar os outros, e com a mesma dureza ainda. Quem tem receberá mais, mas quem não tem, até o pouco lhe será tirado dele. Disse Jesus: o reino de Deus é como um homem que joga a semente na terra.
quer ele esteja acordado, quer ele esteja dormindo, ela brota e cresce, sem ele saber como isso acontece. É a própria terra que dá o seu fruto. Primeiro aparece a planta, depois a espiga e mais tarde os grãos que enchem a espiga. Quando as espigas ficam maduras, o homem começa a cortá-la com a foice, pois chegou o tempo da colheita. Jesus continuou: com que podemos comparar o reino de Deus? Que parábolas podemos usar para isso? Ele é como uma semente de mostarda, que é o menor de todas as sementes. Mas depois de semeada, cresce muito, até ficar maior do que todas as plantas. E os seus ramos são tão grandes que os passarinhos fazem ninho entre as suas folhas. Assim, usamos muitas parábolas como esta, Jesus falando ao povo de um modo que eles podiam entender. Só falava com eles usando parábola, mas explicava tudo em particular aos discípulos. Naquele dia de tardinha, Jesus disse aos discípulos: vamos para o outro lado do lago. Então eles deixaram o povo ali e subiram no barco em que Jesus estava e foram com ele, e outros barcos o acompanharam. De repente começou a soprar um vento muito forte, e as ondas arrebentavam com tanta força em cima do barco, que ele estava ficando cheio de água. Jesus estava dormindo na parte de trás do barco, com a cabeça na almofada. Então os discípulos o acordaram e disseram: Mestre, nós vamos morrer, o senhor não se importa com isso? Então ele se levanta, falou duro com o vento e disse: silêncio, fique quieto. E o vento parou e tudo ficou calmo. Aí ele perguntou: por que é que vocês são assim tão medrosos? Vocês ainda não têm fé? E os discípulos, cheios de medo, diziam uns aos outros: que homem é esse que manda até nos ventos e nas ondas? Marcos capítulo 5. Jesus e os discípulos chegaram à região de Gerasa, ao lado leste do lago da Galileia. Assim que Jesus saiu do barco, foi encontrar-se com ele um homem que estava dominado por um demônio, um espírito mau. O homem vinha do cemitério onde estavam morando. Ninguém conseguia prendê-lo, nem mesmo usando correntes. Muitas vezes já tinham amarrado as suas mãos e seus pés com correntes de ferro, mas ele quebrava tudo e ninguém conseguia dominá-lo. Passávamos os dias e as noites nos montes e entre os túmulos, gritando e se ferindo de propósito com as pedras. Ele viu Jesus de longe, correu, caiu de joelhos diante dele e gritou: Jesus, Filho do Deus Altíssimo, o que o Senhor quer de mim? Em nome de Deus, eu peço, não me castigue. Ele disse isso porque Jesus havia mandado um espírito mau sair desse homem. E Jesus perguntou: como é que você se chama? E ele respondeu: meu nome é Multidão, porque somos muitos. E pediu com muita insistência a Jesus que não expulsasse o espírito mau para fora daquele região. E acontece que num morro perto dali havia muitos porcos com medo. Os espíritos pediam a Jesus com insistência: não nos mande ficar naqueles porcos. Nos mande ficar naqueles porcos, nos deixe entrar neles. E ele deixou. Os espíritos saíram do homem e entraram nos porcos. E eles, que eram quase 2.000, se atiraram morro abaixo para dentro do lago e se afogaram. Os homens que estavam tomando conta dos porcos fugiram e se espalharam a notícia na cidade e nos campos. Muita gente foi ver o que havia acontecido. Quando chegaram perto de Jesus, viram um homem que antes estava dominado por demônios e ficaram espantados porque ele estava sentado, vestido no seu perfeito juízo. Os que tinham visto tudo aquilo lhes contaram o que havia acontecido com o homem e com os porcos. Então começaram a pedir com insistência a Jesus que saísse daquela terra. Quando ele estava entrando no barco, o homem curado pediu com insistência: me deixe ir com o Senhor. Mas Jesus não deixou e disse: volte para casa e conte aos seus parentes o que o Senhor lhe fez e como ele foi bom para você.
Então ele foi embora e contava na região da cidade o que Jesus tinha feito por eles, e todos ficaram admirados. Jesus voltou para o lado oeste do lago, e muitas pessoas foram se encontrar com ele na praia. Um homem chamado Jairo, chefe da sinagoga, foi e se jogou aos pés de Jesus, pedindo com muita insistência: "A minha filha está morrendo. Venha comigo e ponha suas mãos sobre ela, para que saiam vivas." Jesus foi com ele. Uma grande multidão foi junto e o apertava de todos os lados. Chegou ali uma mulher que fazia 12 anos que estava com uma hemorragia. Havia gastado tudo que tinha, tratava-se com muito médico. Eles a fizeram sofrer muito, mas em vez de melhorar, havia piorado cada vez mais. E ela havia escutado falar de Jesus. Então entrou no meio da multidão, e chegando por trás dele, tocou a sua capa, pois pensava assim: se eu apenas tocar a capa dele, ficarei curada. Logo, o sangue parou de escorrer e ela teve certeza de que estava curada. No mesmo instante, Jesus sentiu que dele havia saído o poder. Então virou-se no meio da multidão e perguntou: "Quem foi que me tocou na minha capa?" Os discípulos responderam: "Senhor, está vendo como essa gente está apertada de todos os lados e ainda pergunta isso?" Mas Jesus ficou olhando em volta para ver quem tinha feito aquilo. A mulher, sabendo o que lhe havia acontecido, atirou-se aos pés dele, tremendo de medo, e contou tudo. E Jesus disse: "Filha minha, você sarou porque teve fé. Vá em paz. Você está livre do seu sofrimento." Jesus ainda estava falando quando chegaram alguns empregados da casa de Jairo e disseram: "Jairo, seu Jairo, a menina já morreu. Não aborreça mais o mestre." Mas Jesus não se importou com a notícia e disse a Jairo: "Não tenha medo, tenha fé." Jesus deixou que fosse com ele Pedro e os irmãos Tiago e João, e ninguém mais. Quando entraram na casa de Jairo, Jesus encontrou ali uma confusão geral, e todos chorando em alto e gritando. Então ele disse: "Por que tanto choro e confusão? A menina não morreu, ela está dormindo." Então eles começaram a caçoar dele, mas Jesus mandou que todos saíssem. E junto com os 3 discípulos e os pais da menina, entrou no quarto onde ela estava. Pegou-a na mão e disse: "Talita cumi", que quer dizer: "Menina, eu digo a você, levante-se." No mesmo instante, a menina, que tinha 12 anos, levantou e começou a andar, e todos ficaram admirados. Jesus ordenou que de jeito nenhum espalhasse a notícia dessa cura, e mandou que desse comida à menina. Marcos, capítulo 6. Jesus voltou para os seus discípulos para a cidade de Nazaré, onde ele tinha morado. No sábado, começou a ensinar na sinagoga. Muitos dos que estavam escutando ficaram admirados e perguntaram: "De onde que este homem consegue tudo isso? De onde vem essa sabedoria dele? Como é que faz esses milagres? Por acaso ele não é o carpinteiro, filho de Maria? Não é irmão de Tiago, José, Judas e Simão? As suas irmãs não moram aqui?" Por isso ficaram desiludidos com ele. Mas disse Jesus: "O profeta é respeitado por toda parte, menos na sua terra, entre os seus parentes e a sua própria casa." Ele não pôde fazer milagres em Nazaré, a não ser curar alguns doentes, pondo as mãos sobre eles. E ficou admirado com a falta de fé que havia ali. Jesus ensinava nos povoados que havia perto dali. Ele chamou os 12 discípulos e os enviou de 2 em 2, dando-lhes autoridade para expulsar espíritos maus. Deu ordem para não levarem nada na viagem, somente uma bengala para se apoiar. Não desvia levar comida, nem sacola, nem dinheiro.
deviam calçar sandálias e não levar nenhuma túnica a mais. E disse ainda: quando vocês entrarem numa cidade, fiquem hospedados na casa e que forem recebidos até saírem daquela cidade. Mas, se algum lugar as pessoas não quiserem recebê-lo, nem ouvi-lo, vão embora. E na saída, sacudam o pó da sua sandália, como sinal de protesto contra aquela gente. Então os discípulos foram e anunciaram que todos deviam se arrepender dos seus pecados. Eles expulsaram muitos demônios e curavam muitos doentes, pondo azeite na cabeça deles. O rei Herodes ouviu falar de tudo isso porque a fama de Jesus se havia espalhado por toda parte. E alguns diziam: esse homem João Batista que foi ressuscitado. Por isso esse homem tem poder de fazer milagres. Outros diziam que ele era Elias, mas alguns afirmaram: ele é profeta, como um daqueles profetas antigos. Quando Herodes ouviu isso, disse: ele é João Batista. Eu mandei cortar a cabeça dele, e agora foi ressuscitado? Pois tinha sido Herodes mesmo que havia mandado prender João, amarrado suas mãos e jogá-lo na cadeia. Ele havia feito isso por causa de Herodias, com quem havia casado, embora ela fosse esposa do seu irmão Filipe. Por isso João tinha dito muitas vezes a Herodes: pela nossa lei você é proibido de casar-se com a esposa do seu irmão. Herodias estava furiosa com João e queria matá-lo, mas não podia porque Herodes tinha medo dele, pois sabia que ele era um homem bom e dedicado a Deus. Por isso, Herodes protegia João. E quando ouvira falar, ficava sem saber o que fazer, mas mesmo assim gostava de escutá-lo. Porém, no dia do aniversário de Herodes, apareceu a ocasião que Herodias estava esperando. Nesse dia, Herodes deu um banquete para as pessoas importantes do seu governo, altos funcionários, chefes militares e autoridades da Galiléia. Durante o banquete, a filha de Herodias entrou no salão e dançou. Herodes e seus convidados gostaram muito da dança. Então o rei disse à moça: peça o que quiser e eu lhe darei. Jurou, prometendo que daria o que você pedir, mesmo que seja metade do reino. E ela foi perguntar à mãe o que devia pedir. E a mãe respondeu: peça a cabeça de João Batista. No mesmo instante, a moça voltou depressa onde estava o rei e pediu: quero a cabeça de João Batista no prato, agora mesmo. Herodes ficou muito triste, mas por causa do juramento que havia feito na frente dos convidados, não pôde deixar de atender o pedido da moça. Mandou imediatamente um soldado da guarda trazer a cabeça de João. O soldado foi à cadeia, cortou a cabeça de João e a pôs no prato e deu à moça, e ela entregou à sua mãe. Quando os discípulos de João souberam disso, vieram, levaram o corpo dele e o sepultaram. Os apóstolos voltaram e contaram a Jesus tudo o que tinha feito, ensinado. Havia tanta gente chegando e saindo que Jesus e os apóstolos não tinham tempo nem para comer. Então eles lhe disseram: venha, vamos sozinhos para um lugar deserto, a fim de descansarmos um pouco. Então foram sozinhos de barco para um lugar deserto. Porém muitas pessoas os viram sair e o reconheceram. De todos os povoados, muitos correram pela margem e chegaram lá antes deles. Quando Jesus desceu do barco, viu a multidão e teve pena daquela gente, porque pareciam ovelhas sem pastor, e começou a ensinar muitas coisas. De tardinho, os discípulos chegaram perto de Jesus e disseram: já é tarde, este lugar é deserto. Mande essa gente embora, a fim de que vão aos sítios e povoados perto daqui e comprem alguma coisa para comer. E Jesus respondeu: deem vocês mesmos comida a eles. E os discípulos disseram: para comprarmos pão por toda essa gente, nós precisamos de 200 moedas de prata. Eles perguntam: quantos pães você tem? Vamos ver. Os discípulos foram ver e disseram: temos 5 pães e 2 peixes. Jesus mandou o povo sentar-se em grupo na grama verde.
e todos se sentaram em grupos de 150. Aí Jesus pegou os 5 pães e os 2 peixes, olhou para o céu, deu graças a Deus, depois partiu os pães e entregou aos discípulos para que eles distribuíssem ao povo. E também dividiu os 2 peixes com todos. E todos comeram e ficaram satisfeitos. Os discípulos ainda recolheram 12 cestos cheios de pedaços de pão e de peixe. Foram 5.000 os homens que comeram os pães. Logo depois, Jesus ordenou aos discípulos que subissem no barco e fossem na frente para o povoado de Betsaida, do lado leste do lago, enquanto ele mandava o povo embora. Depois despediu-se dos discípulos, Jesus subiu no monte a fim de orar ali. Quando chegou a noite, o barco estava no meio do lago e Jesus estava em terra, sozinho. Ele viu os discípulos estavam remando com dificuldade, porque o vento soprava contra eles. Já de madrugada, entre as 3 e as 6 horas, Jesus foi até eles, andando por cima da água, e ia passar adiante deles. Quando viram Jesus andando por cima da água, os discípulos pensaram que ele era um fantasma e começaram a gritar. Todos ficaram apavorados com o que viram, mas logo Jesus falou com eles, dizendo: coragem, sou eu, não tenha medo. Aí subiu no barco com eles e o vento acalmou-se, e os discípulos estavam completamente apavorados, e que a mente deles estava fechada, e eles não tinham entendido o milagre dos pães. Jesus e os discípulos atravessaram o lago de Genezaré, onde amarravam o barco na praia. Quando desceram do barco, logo o povo reconheceu Jesus. Então eles saíram correndo por toda aquela região, começaram a trazer os doentes em camas e os levaram para o lugar onde havia que Jesus estava. Em todos os lugares onde ele ia, isto é, os povoados, nas cidades, nas fazendas, punha os doentes nas praças e pediam a Jesus que os deixasse pelo tocar da sua roupa, e todos os tocavam e nele ficavam curados. Marcos, capítulo 7. Alguns fariseus e alguns mestres da lei tinham vindo de Jerusalém reunidos-se em volta de Jesus. E eles viram que alguns discípulos dele estavam comendo com mãos impuras, quer dizer, não tinham lavado as mãos, porque os fariseus mandavam o povo fazer. Os judeus, em especial os fariseus, seguem os ensinamentos que receberam dos antigos. Eles só comem depois de lavar as mãos com bastante cuidado, e antes de comer lavam tudo o que vem do mercado. Seguem ainda muitos outros costumes, como a maneira certa de lavar copos, jarros, vasilhas, metal de camas. Os fariseus e mestres da lei perguntavam a Jesus: por que é que os seus discípulos não obedecem aos ensinamentos dos antigos e comem sem lavar as mãos? E Jesus respondeu: hipócritas! Como Isaías estava certo quando falou a respeito de vocês. Ele escreveu assim: Deus diz: esse povo com a sua boca diz que me respeita, mas na verdade o seu coração está longe de mim. A adoração desse povo é inútil, pois eles ensinam as leis humanas como se fossem mandamentos de Deus. E continuou: vocês abandonam o mandamento de Deus e obedecem os ensinamentos humanos. E Jesus terminou dizendo: vocês arranjam sempre um jeito de pôr de lado o mandamento de Deus para seguir os seus próprios ensinamentos. Pois Moisés ordenou: respeite o seu pai e a sua mãe. E ele disse: que seja morto aquele que amaldiçoar o seu pai e a sua mãe. Mas vocês ensinam que se alguém tem alguma coisa que poderia usar para ajudar seus pais, mas diz: eu dediquei isso a Deus, então ele não precisará ajudar os seus pais. Assim vocês desprezam a palavra de Deus, trocando-os por ensinamentos que passam
de pais para filhos, e vocês fazem muitas outras coisas como esta. E Jesus chamou outra vez a multidão e disse: escutem todos o que eu vou dizer e entendam. Tudo que vem de fora e entra numa pessoa não faz com que ela fique impura, mas é o que sai de dentro, isto é, do coração da pessoa, é o que faz com que ela fique impura. Se vocês têm ouvido para ouvir, então ouçam. Quando Jesus se afastou da multidão e entrou em casa e seus discípulos lhe perguntaram o que queria dizer essa comparação, então ele lhe disse: vocês são como os outros, não entendem nada. Aquilo que entra pela boca da pessoa não pode fazê-lo ficar impuro, porque não vai para o coração, mas para o estômago, e depois sai do corpo. Com isso, Jesus quis dizer que todo tipo de alimento pode ser comido. E continuou: o que sai da boca da pessoa é o que faz ficar impura, porque é de dentro do coração que vem dos maus pensamentos, da imoralidade sexual, os roubos, os crimes de morte, os adultérios, a avareza, as maldades, as mentiras, a imoralidade, as invejas, calúnia, orgulho, e o falar e o agir sem pensar nas consequências. Tudo isso vem de dentro e faz com que as pessoas fiquem impuras. Jesus saiu dali e foi para uma região que fica perto da cidade de Tiro. Ele entrou numa cidade e não queria que soubesse que ali estava, mas não pôde esconder. Certa mulher com uma filha que estava dormindo com espírito mau ouviu falar a respeito de Jesus. Ela veio e se ajoelhou aos pés dele. Era estrangeira e na nacionalidade sírio-fenícia, e pediu a Jesus que expulsasse da sua filha o demônio. Mas Jesus lhe disse: deixe que os filhos comam primeiro, mas não está certo tirar o pão dos filhos e jogá-los para os cachorros. Mas, Senhor, respondeu a mulher, até mesmo os cachorrinhos que ficam debaixo da mesa comem as migalhas do pão que as crianças deixam cair. E Jesus disse: por causa da sua resposta, você pode voltar para casa. O demônio já saiu da sua filha. Quando a mulher voltou para casa, encontrou a criança deitada na cama e de fato o demônio tinha saído dela. E Jesus saiu da região que ficava perto da cidade de Tiro, passou por Sidom e pela região da cidade e chegou ao lado da Galileia. Algumas pessoas trouxeram um homem que era surdo e quase não podia falar, e pediram a Jesus que pusesse as mãos sobre ele. Jesus o tirou do meio da multidão e pôs os dedos nos ouvidos dele. Em seguida cuspiu e colocou um pouco de saliva no homem. Depois olhou para o céu, deu um suspiro profundo e disse ao homem: Efatá, que quer dizer abaixa-te. E naquele momento os ouvidos do homem se abriram e a sua língua se soltou e ele começou a falar sem dificuldade. Jesus ordenou a todos que não contassem para ninguém o que tinha acontecido. Porém, quanto mais ele ordenava, mais eles falavam do que havia acontecido. E todas as pessoas que ouviam ficavam muito admiradas e diziam: tudo o que ele faz bem, tudo o que ele faz bem. Ele até mesmo faz com que os surdos ouçam e os mudos falem.